Oi, galerinha linda da primeira série do CNG. Galerinha, o que a gente tem para hoje são as questões utilizando aquele site estuda.com, tá certo? No final do vídeo eu vou deixar o link com as questões. É só para vocês acompanharem a resolução de questões envolvendo tabela periódica, tá certo? Deixa eu só baixar essa paginazinha aqui e vamos lá pro link, tá certo? Eu já deixei aqui o link no ponto. Então vocês não vão ter que preocupar, tá certo? Deixa eu só procurar ele bem aqui. Pronto. É o assunto de tabela periódica. Tá aqui. Certo? Vamos abrir para a gente dar início. Olha, é aquele aplicativozinho estuda.com. Vocês vão entrar, vocês vão fazer um login com a conta Google, tá certo? É um sitezinho muito bom. Vocês podem brincar com ele aí, escolhendo as disciplinas e respondendo as questões no próprio aplicativo, tá certo? Vamos aqui para a primeira questão, Zé. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitri Mendeleev, tá certo? Que é o pai da tabela periódica. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas de ciências puras. Como reconhecimento da sua importância, a Unesco, que é um dos organismos dentro da ONU, proclamou em 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica, tá certo? Na tabela proposta por Mendeleev em 1869, constavam apenas 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para que outros elementos, ou seja, outros átomos que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício, no seu grupo da tabela periódica. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado de Mendeleev. Atualmente, o símbolo do elemento correspondente a esse silício é... Gente, o que ele quer saber aí? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber o elemento, em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 192. Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao silício, ou seja, é um elemento que está ligeiramente na frente do silício. Como é que a gente responde uma questão dessa? Eu tenho que ter, pessoal, a tabela periódica em mãos. Então, vamos lá. Eu vou baixar aqui. Nós vamos usar aquele aplicativozinho de Educalabs, que é uma tabela periódica em 3D, e vamos procurar o silício. É assim que a gente responde esse tipo de questão na tabela periódica, tá certo? Então, quando a gente está fazendo concursos ou provas, se tiver questões envolvendo... Aqui, tabelazinha. Tabelazinha aqui tá tranquila, 3D, certo? Ela tem todas as funções. Então, vamos lá. Vamos procurar o silício. O silício está bem aqui, ó, na coluna 14 da tabela periódica. Aliás, 17, 12, 16... Está na coluna 13 da tabela periódica. Então, está aqui o silício. Ele quer saber o elemento que está ligeiramente na frente do silício. Então, vamos abrir só ele aqui, ó. Quem está na frente do silício, o silício, é o átomo de fósforo, número atômico P. Tá certo? Então, é muito tranquilo aqui essa questãozinha aqui. Vou abaixar a tabela periódica e vamos de novo aqui no esquema. Então, é o fósforo. Vamos só confirmar aqui. Disse que é o germânio. Vamos voltar lá, gente, para a gente ver isso aqui. Então, o silício é o elemento que está na frente do silício. Ligeiramente abaixo. Nesse caso aqui seria o germânio, tá certo? Eu interpretei a questão errada, tá bom? Então, fica aí, o germânio, o elemento que está na frente do silício. Deixa eu só abaixar aqui e vamos para a próxima questão, tá certo? Viu como esse aplicativozinho é bom? Ele ainda tem aqui os comentários, tá certo? Então vamos aqui para a próxima questão. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico comprimido hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela periódica. O que ele quer saber aqui? Essa semelhança está relacionada ao subnível mais energético desse elemento, que corresponde... Gente, vamos voltar lá na tabela periódicazinha de novo, ó. Deixa eu só fechar aqui. O que ele está falando aqui, ó? Ele está falando desses elementos aqui da tabela periódica, do grupo 1. Deixa eu só puxar ela para cá, a tabela. Pronto. Essa primeira colunazinha aqui, ó. Vou riscar ela aqui para a gente ver.
é essa primeira colunazinha aqui que ele quer saber. Ele está falando do hidrogênio e perguntando o que é que esses elementos têm em comum. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, como é que a gente procede nesse aspecto aqui? Ele quer saber qual é a camada de valência desses elementos. Então, se você clicar aqui, gente, e você olhar desse lado direito superior da tabela, você vê, ó, no caso do lítio, a configuração é 2s1. Vamos ver aqui o próximo aqui. Vamos só apagar aqui. Deixa eu só puxar aqui, tá certo? Pronto, para aí. Botar aqui o lítio de novo. Fechar ele aqui. O próximo, ó, o sódio, que tem número atômico 11. Se a gente abrir aquele de novo e observar a configuração, ó, 3s1. O do lítio era 2s1, o do sódio é 3s1. Vamos ver aqui o do potássio. Deixa eu só fechar aqui o do sódio. Vamos ver o do potássio aqui, ó. Do potássio, gente, ele é 4s1, ó. Então quer dizer o seguinte, do rubídio é 5s1, do césio é 6s1 e do frâncio é 7s1. Por quê? Porque cada vez que você muda de elemento numa coluna da tabela periódica, ou seja, numa família, aumenta uma camada, tá certo? Então vamos voltar lá para a questão e respondê-la com maestria, tá certo? Então vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e fechar a canetinha. E aí ele quer saber, é NS1, ó. Vê como está correto, ó. O aplicativo disse agora que está correto. Questão de número 3. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus-Pauling, pode-se afirmar que o subnível mais energético e o período que se encontra esse elemento são, respectivamente. Gente, é só você olhar o seguinte. Primeira coisa, se eu estou fazendo uma questão e eu tenho uma tabela periódica, eu vou lá na tabela periódica e procuro o átomo de bismuto, ó. O átomo de bismuto, se eu não me engano, ele está bem aqui do lado direito. Está aqui o bismuto. Gente, ele está no sexto período, na sexta linha da tabela. Vamos olhar o subnível de maior energia. Está bem aqui a configuração do lado direito superior. Tá certo? Vou ligar a canetinha aqui, ó. Olha o subnível de maior energia dele. É a última letrinha da configuração. Lembrem disso, ó. SME. Subnível de maior energia. 6P3 e está no sexto período da tabela periódica, tá certo? O átomo de bismuto, tá certo? Então vamos voltar lá na tabela, vamos voltar lá na questão e responder aqui, ó. Pronto. Então tá no 6P3 e sexto período, ó. Viu como está certa a questão? Ó? Parabéns, você acertou. Aí tem uns comentários das pessoas, vocês podem deixar seu comentário aqui. Por isso que ele pede para você logar na conta, tá certo? Questão de número 4. Considerando uma espécie química monatômica que tem 38 prótons, 17 nêutrons e 74 elétrons, analise as seguintes afirmações. Gente, vamos só analisar bem aqui uma coisa. Deixa eu só abrir a canetinha aqui pra gente, ó. Eu não sei quem é esse átomo, então eu chamo de X. Ele disse que tem 78 prótons, então quer dizer que o número atômico dele é 78, certo? Se ele tem 74 elétrons, quer dizer que ele perdeu 4. Então, quem perde 4 vira um cátion, certo? Então, ele é um cátion tetravalente. Para me saber o número de massa dele, ou seja, o número que eu vou colocar aqui em cima, é a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Então, é só você somar 117 com 78. Vamos ver aqui, 117 com 78. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. 7 mais 8, 15. Certo? Vai 1. 7 mais 1, 8, 9. Certo? E 1. Então, o número de massa dele é 195. Tá certo? Então, eu vou só apagar aqui para a gente continuar aqui. Ó. 195. Ó, 195. Com base nisso, a gente vai jogar as questões agora, pessoal. Então, vamos jogar aqui. É um metal de transição do bloco D? Gente, para me saber quem é um metal de transição, ou eu faço a configuração e aplico aquelas regrinhas lá, ou então eu vou direto na tabela periódica. Vamos na tabela periódica e encontrar o número de atômico 78. Deixa eu só fechar a canetinha aqui. Vamos lá, aqui, ó. Aqui a tabela periódica, o número atômico 78. Acabei de encontrar. Tá aqui, ó. Deixa eu só circular para vocês verem, ó. Tá aqui. É a platina. Vou até clicar aqui nele aqui, ó. Pronto. Deixa eu só passar ele aqui. Deixa eu fechar aqui o ouro. Abrir aqui. Vamos voltar para cá. Olha, a platina. Número atômico 78. Tá bem aqui o número atômico dele, ó. 78. Tá certo? Então, o que é que a platina é? É um metal de transição. Deixa eu só voltar aqui para a tabela para a gente lembrar disso. Gente, lembra que a tabela tem algumas divisões, ó.
essas duas colunas aqui, 1 e 2, é a coluna S. Esse pedaço aqui todinho, ó, é o bloco D. Esse pedaço aqui é o bloco P. E aqui embaixo é o bloco F. Ou seja, quando eu faço a configuração de um átomo e ele termina em S, ele vai estar aqui, ó, metais e metais alcalinos. Se terminar em P, vai ser os elementos representativos. Se terminar em D, é um metal de transição externa. E se terminar em F, metais de transição interna ou elementos transurânicos, tá certo? Então vamos voltar lá para a questãozinha e responder o que se pede. Então vamos aqui só, deixa eu só fechar aqui, pronto. Fechar a canetinha. É um metal de transição do bloco D? É verdade. Deixa eu só ativar a canetinha aqui de novo. Então, verdade, ó. 2. Essa espécie química é um cátion com estado de oxidação 4. Olha, é verdade, gente. Nós vimos naquela hora. Se ele tem 74 elétrons e 78 prótons, é só eu fazer assim, se eu tiver dúvida. Ó, eu pego 78 positivo e subtraio de 74 negativo. Ó. Deixa eu só apagar bem aqui. E subtraio de 74 negativo. Não apagou, não. Pronto. E vou subtrair. Ao subtrair, vai sobrar quanto? Ó? Mais 4, que é o estado de oxidação dele. O que é o número de oxidação? É a quantidade de elétrons perdidas, se for positivo, ou ganho, se for negativo. Então, o item 2 é verdadeiro. Deixa eu só apagar aqui essa situaçãozinha todinha aqui, para ficar espaço para a gente, tá certo? Pronto. Deixa eu fechar a canetinha. Aliás, abrir a caneta. Deixa eu voltar para cá de novo. Pronto. Tá aqui. Não, foi aqui? Foi não, deixa eu só voltar aqui de novo. Então vamos voltar para as questões de novo, viu, gente? Olha aí. Voltei lá. Pronto, tá aqui. Só ter um pouquinho de paciência, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. O número de massa dele é 117, não. 117, gente, é o número de nêutrons. O número de massa é a soma de prótons, que é 78, mais 117, que vai dar nêutrons. Que a gente contou que dá 195 é o número de massa deles. Então o item 3 é falso. Item 4. Essa espécie química é um ânion. Falso. Então temos como verdadeiro apenas o item 1 e 2. Tá certo? Então vamos agora marcar a questãozinha e vamos continuar aqui. Então ele está dizendo que só apenas 1 e 2 são corretos. Vamos só ver se vai ser certo. Olha aí, ó. O próprio aplicativo já nos confirma. Parabéns, você acertou. Tá certo? Continuando, questão de número 5. Leia o texto para responder as questões. A Organização das Nações Unidas declarou, é aquele mesmo textozinho lá, gente, falando sobre Mendeleev, tá certo? Então, um dos principais motivos para a comemoração em 2009 completamos 150 anos desde a primeira tabela de Dmitry-Mendeleev. Ele, na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, inspirou-se em cartas de baralho que usavam para jogar paciência e fez algo parecido com os elementos. Pegou fichas brancas e nela escreveu o símbolo dos elementos químicos conhecidos e uma curta lista de suas propriedades químicas. Passou então a se concentrar sobre aquelas fichas e num dado momento foi convencido pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que via a tabela na qual os elementos se encaixavam exatamente como pretendia. Ao despertar do sono, escreveu imediatamente essa tabela. Ele compreendeu que, quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares periódicos. Por isso, a descoberta recebeu o nome de tabela periódica dos elementos. O mais impressionante dessa descoberta, e que fez com que ele fosse levado a sério pela comunidade científica, foi que ele deixou alguns espaços vazios, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali, porque eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. Além disso, ele especificou até mesmo quais seriam as propriedades desses elementos químicos ainda não descobertos. Gente, só dando uma pausazinha bem aqui. Isso é verdade. A gente observa a tabela que ela tem 18 colunas e 7 linhas. Os elementos que estão na mesma coluna, eles têm propriedades exatamente iguais, tá certo? Isso aqui é muito cobrado em questões, tá certo? Além disso, ele especificou até mesmo... Impressionante foi que ele realmente aconteceu. Após a publicação de sua tabela, os elementos germânio, galho e escândio foram descobertos e possuem as propriedades descritas por ele. Atualmente, a tabela periódica dos elementos está organizada em ordem crescente de número atômico, porque na realidade não são as massas atômicas que determinam as propriedades de cada elemento, mas sim o número de prótons, que a gente chama de número atômico, viu, gente? Lembrem disso. Apesar de terem sofrido vários ajustes ao longo dos anos, as tabelas periódicas modernas
continuam baseadas sobre a estrutura essencial criada por Mendeleev. No ano de 1955, um novo elemento químico foi descoberto tendo o número atômico 101, sendo instável e sujeito a sofrer fissão nuclear, ou seja, ele se quebra, pessoal, liberando radioatividade. Esse elemento recebeu o nome de Mendeleev em homenagem a esse grande cientista. O elemento químico cujo nome em homenagem a esse grande cientista apresenta. Olha, gente, ele já está dizendo, ó, número de massa, número atômico, ou seja, o número de prótons igual a 101. A própria questão diz. Vocês estão vendo o tamanho desse texto, gente? Uma coisa que eu aprendi é que questões de exata envolvendo química e física, quanto maior a questão, eles só querem contextualizar. Então, quando vocês deparar com questões grandes, vá logo para a perguntazinha lá embaixo. Se for uma pergunta referente à interpretação do texto, você volta e lê. Se não, você vai e lança os seus conhecimentos, tá certo? Vamos ver aqui se tem mais questões, tá certo? Questão de número 6. Metais são elementos químicos com tendência a se ionizarem e perder elétrons. Ele já está dizendo, ionização, gente, é quando um átomo perde elétrons. E ao perder elétrons, ele vira um cátion. A energia de ionização é uma propriedade que varia em função da posição dos elementos químicos em determinado grupo da tabela periódica. Em relação ao grupo 12 da tabela periódica, os elementos de maior energia de ionização é... Gente, quando acontecer uma pergunta dessa aqui, você volta na tabela e olha... Ele está dizendo os elementos do grupo 12, ou seja, coluna 12 da tabela. Então vamos aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São esses elementos aqui, ó, certo? É o grupo do zinco, cadímio, mercúrio e esse, deixa eu ver bem, esse elemento eu não estou lembrado o nome dele, tá certo? Então deixa eu só ajeitar bem aqui. Então é essa colunazinha aqui. Vou só expandir mais, gente, essa tabelazinha aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então, esse grupozinho que ele tá querendo aqui. Vamos só lembrar a variação da energia de ionização. A energia de ionização, ela aumenta da onde? Ela aumenta da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. Deixa eu só botar aqui que fica melhor. Então, ela aumenta nesse sentido, numa linha, e numa coluna aumenta nesse sentido. O que é que significa isso? Quanto maior o átomo, menor a energia de ionização. E quanto menor o átomo, que é o caso aqui do zinco, maior a energia de ionização. Então, o que é que acontece aqui? Entre todos os átomos aqui, o zinco tem mais dificuldade de perder elétrons do que esse átomo aqui. Então, vamos voltar lá na questão e interpretar, tá certo? Deixa eu só apagar aqui e apagar a canetinha. Pronto, peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Aí ele quer saber, em relação ao grupo 12, o elemento de maior energia de ionização, ou seja, que tem mais dificuldade em doar elétrons, é o zinco, gente, ó, verdadeiro. Então não tem segredo essas questões sobre propriedades periódicas, tá certo? Ó, terminamos a listazinha, você pode conferir o que você acertou, certo? E você pode até gerar um gabarito se quiser, tá certo? Então, na próximo vídeo que eu vou colocar, eu já vou colocar umas questõezinhas para vocês mesmos fazerem e mandarem para mim esse gabaritozinho aqui, ó. Tá certo, jovem? Foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau.